E vamos agora com Você Sabia, né? Vamos falar aí com o Dr. Maurício Abdala. As eleições 2022 chegando, né? Fala-se muito em esquerda e direita, disputa acirrada pelos extremos, esquerda e direita, e eu já quero saber de antemão aí do Dr. Maurício Abdala, né? Doutor, direita e esquerda, qual o conceito de cada? Quais as principais diferenças? Boa noite aí, Dr. Maurício Abdala. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal que acompanha aí o trabalho do CGC News. É um prazer inenarrável estar de volta aqui. Faz algum tempo que a gente não bate esse papo legal aí, né, na programação, devido a afazeres pessoais aí, profissionais, eu estive um pouco afastado. Mas estou de volta, com muita satisfação. Espero que a gente possa dar continuidade aí nesse trabalho, com esse bate-papo semanal aí, e onde a gente tenta esclarecer um pouquinho sobre direitos aí para a população em geral, para o pessoal que acompanha a CGC TV no YouTube, Facebook, televisão e nos demais canais aí, sempre com as notícias mais quentes e a melhor programação para o seu espectador. Bom, estamos aí em ano eleitoral, né? Já tivemos a oportunidade de tratar outros assuntos eleitorais aqui nesse nosso bate-papo, e hoje eu acredito que seja uma boa oportunidade para a gente falar um pouco sobre o que é a direita e o que é a esquerda. A gente vê muito aí essa disputa acirrada entre direita e esquerda, né? Quase que uma guerra entre um e outro. Como se fossem até inimigos mortais, né, digamos assim. Mas o que eu tenho para falar hoje sobre direita e esquerda é uma abordagem, eu vou tentar fazer uma abordagem que não seja política, tá? Não seja partidária, não quero puxar para nenhum lado, nem para a direita, nem para a esquerda, porque acredito que vivemos num país democrático, onde cada um tem a sua liberdade política, a sua liberdade de se expressar, de pensar, de agir. Então eu acredito que desde que exercendo com razão e com ponderação, qualquer ponto de vista ele é bem-vindo. Então eu vou tentar fazer uma abordagem aqui mais técnica para tentar explicar para quem não compreende o que é de fato, que pode ser considerado de fato esquerda e direita. Até porque muita gente não tem a mínima ideia de qual é o significado de ser esquerda ou direita, do porquê se chama esquerda ou se chama direita. Simplesmente utilizam essa terminologia porque escutam falar que o candidato fulano é direita, candidato ciclano é esquerda, e porque eu gosto mais do ciclano, então eu sou esquerda. Mas o pessoal muitas vezes nem sabe qual é o significado verdadeiro dessas terminologias, tá? É claro que o nosso cenário político, não só o brasileiro, mas no cenário político mundial, é muito simplório a gente dividir apenas em dois polos, esquerda e direita. É um risco muito grande fazer essa divisão, porque nós temos aí uma série de partidos políticos, temos uma gama muito grande de eleitores, de pensadores. Então é muito pouco dividir isso tudo em dois polos, esquerda e direita. Aí acabam sendo criadas essas outras terminações aí que a gente usa: extrema esquerda, extrema direita, centro-esquerda, centro-direita, centrão, e inúmeras outras derivações aí que a gente acaba usando para tentar entender qual é a ideologia, qual é o pensamento, o que busca esse agente que se diz direita, esquerda, centro-direita,
extrema esquerda, extrema direita. Então, são terminologias que a gente usa para tentar entender qual é o pensamento, o que ele busca, o que ele quer, tá? Mas como nosso tempo aqui não é muito extenso, vou tentar me ater hoje aos termos expressamente crus, direita e esquerda. Tá certo. Então, doutor, quais as principais diferenças, então, entre direita e esquerda, esquerda e direita? Bom, como eu disse, vamos tentar nos ater aqui apenas aos termos mais utilizados aí, que são direita e esquerda. Falar primeiro da possível surgimento desses termos. Digo possível porque história a gente até já ouviu outras versões, mas vou citar aqui a versão mais aceita aí entre os historiadores políticos. É que o termo direita e esquerda teve origem na Revolução Francesa, em 1879, quando lá numa convenção da Assembleia Nacional Constituinte, sentaram-se ao lado do presidente da Assembleia, na época chamado de orador. Ao seu lado direito, os girondinos, que eram moderados, eram conciliadores, e ao lado esquerdo do presidente, sentaram-se os jacobinos, que eram considerados radicais, simpatizantes de revolução. O debate ali naquele momento era sobre uma nova constituição e o destronamento do rei. Os jacobinos, que sentavam-se à esquerda, queriam uma revolução radical, tirar o rei do poder, mudar tudo de cabo a rabo, mudar toda a organização da sociedade. Enquanto os girondinos, que sentavam-se à direita, tentavam conservar as coisas ali que estavam boas, alterar o que estava ruim, tentar evitar derrubar o rei, usar o conhecimento adquirido com os anos para apenas fazer alterações que pudessem melhorar, agindo ali com uma certa prudência. Então isso aí acabou gerando o termo, essa diferenciação esquerda-direita, porque ao lado direito do presidente da Assembleia Constituinte estava o pessoal mais moderado, conservador, enquanto à esquerda estava o pessoal que era favorável à revolução, que queriam a mudança geral de toda a organização. E isso aí acabou sendo arrastado pela história, naturalmente que o conceito sofreu inúmeras alterações, mas a raiz dos termos aí esquerda-direita, segundo historiadores políticos, foi aí nessa Assembleia, aí, uma convenção da Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa em 1879. Tá? E de lá para cá, muitas coisas vieram. A própria política mudou muito. Hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as coisas são muito dinâmicas. A gente sofre alterações diariamente. Mas é importante saber distinguir ainda o que é o fundamento do pensamento da esquerda e o fundamento do pessoal da direita. Tá? Lembrando sempre que não existem só essas duas designações, mas também outras que foram aí variantes dessa. Mas hoje nós vamos tratar aqui apenas esquerda e direita, que são as mais conflituosas aí, né? Bom, para exemplificar para vocês aí com relação a diferenças entre esquerda e direita, a gente pode começar, por exemplo, vinculando a esquerda a um pensamento progressista, mais reformista, revolucionário, que defende o reinício de tudo através de um reinício através de revoluções. Tá? A esquerda, ela acredita num poder maior do Estado. É o que a gente ouve falar tudo no Estado maior, a coletividade, o grupo.
A esquerda ela não acredita muito no individual, tanto que a meritocracia, por exemplo, ela não é bem vista na esquerda, porque a esquerda ela foca sempre em grupo. Se tiver que ficar bom, tem que ser bom para todos e não para um. Esse é o tema assim, central. E eles acreditam que o Estado é quem deve ser o centro das atenções, o comandante de tudo, ter todo o povo nas mãos, e o Estado é quem tem que fornecer condições de sobrevivência para o povo. Tá? É aquela teoria do Estado maior. Enquanto isso, a direita ela já tem um pensamento mais conservador. Ela defende os processos de mudanças mais longos, mais cadenciados, mais prudentes, dizendo sempre aí que focam mais nos conhecimentos adquiridos através do tempo, para ir fazendo as alterações aos poucos e melhorando sempre onde for possível, sem ter que fazer revolução ou grandes alterações aí que modifiquem algo no geral. Outro traço importante aí da direita é que ela acredita num poder mais leve do Estado, ela acredita no empoderamento do indivíduo, tá? Ela acredita que o indivíduo deve possuir poder e o Estado deve ter menos responsabilidade no individualismo, ficando a cargo do Estado apenas cuidar das necessidades básicas, como água, energia, saneamento básico, enquanto o restante deve ser buscado pelo próprio indivíduo. A direita ela acredita que o indivíduo consegue se organizar sem a ajuda do Estado, por exemplo, através de igrejas, de famílias, de associações, mas sempre sem a ajuda direta do Estado. A direita acredita que o próprio indivíduo é capaz de se autossustentar e buscar as melhorias, sem a necessidade de que o Estado faça por ele. É aquela teoria em que o indivíduo possui poder e o Estado tem a menor responsabilidade. Essa é o foco aí, o ponto central da divisão da direita e esquerda é justamente o poder do Estado. Enquanto na esquerda busca-se um Estado maior, onde o Estado é quem tem a competência para gerir tudo e deve evitar a discrepância social, por exemplo, não se permite que uns sejam beneficiados em detrimento de outros. Como eu disse, não acreditam muito na meritocracia, né? Que eles acham que aquele que conseguiu se dar bem é porque ele teve oportunidades, enquanto aquele que não conseguiu é porque lhe faltou oportunidade. Então ela acredita que todos devem permanecer no mesmo nível. Enquanto a direita entende que o indivíduo é quem tem o poder sobre sua vida e ele é quem deve se socorrer aí, de modo que a meritocracia, por exemplo, na direita ela é vista com muito bons olhos. Tá? É aquela teoria que o Estado tem menos interferência na vida do indivíduo. Essas são as duas principais aí diferenças entre a direita e a esquerda. Tá certo, então vamos ver se eu entendi então, doutor. Esquerda e direita então são ideologias, é isso? Isso é um bom questionamento, sabe, Zezaías? É complicado assumir, sim, são ideologias. Discursos ideológicos eles são muito variáveis, são inconstantes por natureza. O conceito, por exemplo, de direita e esquerda hoje já não é mais o mesmo lá de sua origem. Hoje, por exemplo, parece que é como se a gente usasse um rótulo para um conteúdo indefinido. É difícil compreender assim hoje, conceitualmente,
a diferença entre uma e outra, tá? Principalmente pela complexidade política aí que nós temos mundo afora, em cada país. O que a gente tem hoje, assim, de principal é que os grupos se autodefinem, esquerda ou direita, para enquadrar o seu próprio grupo e conseguir enquadrar onde é que se encaixa os seus adversários. Acaba generalizando um pouco o conceito, né? Então acaba maculando um pouco esse conceito de ideologia, tá? Pode ser sim considerado uma ideologia, mas antes de ser uma ideologia, na verdade, a direita e a esquerda são formas diferentes de viver um tempo histórico em que se encontram, tá? O conceito da esquerda e direita ela varia muito de acordo com o tempo histórico em que se está discutindo. O que 100 anos atrás poderia se falar, aquele cara pensa assim, ele é de esquerda. Hoje, aquele cara que pensa daquela forma, ele pode ser considerado de direita. Essa rapidez com que tudo se altera, tudo muda, varia muito o pensamento das pessoas. Então, assim, pode ser sim considerado uma ideologia, tá? Porque você tem ideia, você busca algo, mas na verdade mesmo, ela, antes de ser uma ideologia, ela é uma forma diferente de viver esse tempo histórico em que estamos. Tá? De tempos em tempos, certamente o conceito vai se alterando, o entendimento sobre vai se alterando e as pessoas acabam fazendo aí diferenças que não existiam antes, tá? Hoje em dia, por exemplo, ficou uma coisa tão popular aí essa guerra que a gente vê entre candidato A, candidato B, político C, político D. Ficou assim, esquerda e direita, uma coisa tão popular que parece apenas que ela é uma diferenciação entre preferências políticas. Ah, se eu gosto do fulano, eu sou de esquerda. Se eu gosto do ciclano, eu sou de direita. Pouco se busca saber qual é, de fato, o cerne dessa questão, o fundamento de ser esquerda ou direita. Então, foi isso que eu tentei passar um pouco para vocês hoje. Naturalmente que é um tema muito complexo que, para ficar bem entendido, precisaria de horas aqui de explicação, discussão. Seria interessante até uma troca, alguém para discutir o assunto, porque envolve dois lados, certo? Mas eu, de uma forma imparcial, tentei explicar o que é cada lado, naturalmente sem puxar a sardinha para nenhum lado. A ideia aqui não é politizar, mas sim explicar o que é cada um. Não quero fazer apologia a nenhum político, a nenhum partido, tá? É apenas explicar quais são as reais diferenças entre ser esquerda e ser direita, para que você possa, com base nisso, dar uma pesquisada, uma aprofundada aí e decidir o seu voto nessa eleição, pessoal. Eleição é uma coisa muito importante. Nós vamos colocar ali no governo do nosso país uma pessoa para ficar mais 4 anos dirigindo a nossa política. E a nossa vida, ela é da política. Os preços que nós pagamos nas coisas, elas são fruto da política. Tudo que você faz é reflexo da política, tá? Então, vamos votar com consciência, pesquisem, não tenham vergonha de perguntar e vamos nessa. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui de novo hoje. Muito bem, tá aí, doutor Maurício Abdala. O prazer é todo nosso em tê-lo aqui com toda essa sapiência aí, né? E se você tiver alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto voltado à advocacia, pode procurar o doutor Maurício Abdala.
ele que fica ali na Avenida Duque de Caxias, 760, sala 2, no Superposto Avenida, aqui em Guaiçara, né? Ou ligar, né, através do telefone 14 4106-0156 ou 98107-1977. Dr. Maurício Abdala, também você pode mandar um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br.